1 Tessalonicenses 2:17. Ok? Todo mundo comigo aqui? Amém? Ora, nós, irmãos, orfanados, por breve tempo da vossa presença, não porém do coração, com tanto mais empenho diligenciamos com grande desejo e ver-vos pessoalmente. Por isso quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa em que exultamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Pelo que, não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas. E enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmarmos e exortarmos, a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações. Porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isso. Pois quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é do vosso conhecimento. Foi por isso que já, não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o vosso labor. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais a grata lembrança de nós, desejando muito mais ver-nos, como aliás também nós a vós outros. Sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós, pela vossa fé, e apesar de todas as nossas privações e tribulação, porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor. Pois que ações de graças podemos tributar a Deus, no tocante a vós outros, por toda a alegria que nos regozijamos por vossa causa, diante do nosso Deus, orando noite e dia, com o máximo empenho, para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Ora, o nosso mesmo Deus e Pai, e Jesus, nosso Senhor, dirija-nos a caminho de vós. E o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Amém. Quem é a primeira vez que está aqui me vendo pregar? Vocês são todos novos, né? A gente começou uns 20 dias atrás, eu creio que 20, 25 dias atrás, um estudo do livro de Tessalonicenses, que é esse livro que nós lemos agora. Então, para você entender o que está acontecendo aqui, o apóstolo Paulo foi a um lugar chamado Tessalônica, era uma cidade grega, e nesse lugar ele pregou o evangelho por 3 semanas numa sinagoga. Sinagoga é onde os judeus fazem culto. E ali naquela sinagoga ele pregou que Jesus Cristo era o Salvador, o Senhor, que estava sendo predito no Velho Testamento para os judeus, que o Messias viria. E ele pregou ali, durante os dias que ele ali pregou, 3 semanas que ele ali pregou, muitas pessoas entenderam o evangelho, creram naquilo que Paulo tinha falado e se entregaram a Jesus. Outras pessoas não creram em Jesus e começaram a perseguir a Paulo, e Paulo teve que sair daquela cidade, mas ele deixou para trás um grupo de pessoas convertidas, um grupo de pessoas que tinha crido no evangelho. E ele sai daquela cidade, e quando ele sai dessa cidade, ele vai para outros lugares, ele vai para Atenas, ele vai para Corinto, ele vai para outros lugares, e de lá ele manda Timóteo ir até Tessalônica para ver como estava a vida dos irmãos, como estava a vida daquelas pessoas que tinham crido. E ele chega lá, Timóteo chega naquele lugar, ele encontra uma igreja, pessoas que tinham crido em Jesus, que estavam suportando grandes provações, grandes tribulações, grandes perseguições por causa do nome de Jesus. Havia 2 tipos de pessoas perseguindo aquela igreja que estava começando. O primeiro era o judeu, que não cria que Jesus é o Senhor, e até hoje os judeus não creem que Jesus é o Senhor. Jesus veio para os judeus, veio para aqueles que eram seus, mas os seus não receberam.
mas a quem o recebeu, deu-lhes o poder de ser feito filho de Deus. Ou seja, você e eu somos aqueles que, embora não sendo judeus, cremos e recebemos Jesus como Senhor das nossas vidas. E a esses, Jesus deu o poder de ser feito filho de Deus. Mas havia um segundo grupo de pessoas, que eram aquelas pessoas que tinham saído das religiões que tinham seus ídolos, que tinham seus deuses falsos. E aquelas pessoas que eram dessas religiões, quando vêm os seus amigos, os seus vizinhos, os seus parentes, deixando os falsos deuses, indo servir Jesus, não ficam felizes e também perseguem a essa igreja. Mas Paulo recebe a notícia de Timóteo de que aquela igreja estava vencendo as tribulações e as lutas de todas as perseguições que estavam sendo feitas contra eles. Então, nesse primeiro trecho que a gente pegou aqui ainda no capítulo 2, versículo 17, Paulo começa a dizer para essa igreja que estava triste, de certa forma, porque Paulo tinha pregado o evangelho para eles, mas Paulo não estava no meio deles. Timóteo encontra uma igreja sofredora, uma igreja que tinha crido em Jesus, uma igreja que tinha crido no evangelho, mas aquele que foi primeiramente pregar o evangelho para eles não estava ali mais entre eles. E Paulo escreve para eles assim: ora, nós, irmãos, orfanados por breve tempo da vossa presença, não porém do coração, com tanto mais empenho diligenciamos com grande desejo ir ver pessoalmente. Ele estava dizendo: a gente não está, eu não deixei de estar com vocês porque eu quis. Eu não deixei de estar com vocês porque foi algo que eu intencionei fazer. Mas eu deixei de estar com vocês porque houve impedimentos, houve dificuldades, houve lutas para que eu fosse estar com vocês. Ele diz: nós queremos ir, eu quis ir 2 vezes. Contudo, Satanás me barrou o caminho. Quando alguém tenta fazer a obra de Deus, não pense que vai ser sozinho, fácil lutar contra o mundo, contra a perseguição, contra as tentações, contra as dificuldades que se levantam contra a sua vida. Nós vimos o testemunho do Moreno aqui dizendo que por anos ele na igreja, batizado, participando das coisas da igreja, dos eventos da igreja, das atividades da igreja, mas ainda sem a perfeita compreensão do que é ser um servo de Deus, estava perdendo e perdendo feio nas suas batalhas contra o inimigo. O inimigo estava dando de 7-1, igual a Alemanha deu no Brasil naquela Copa. Estava dando de goleada nele, porque ele não tinha entendido que ele estava lutando uma batalha espiritual. Hoje tem uma batalha espiritual acontecendo nesse lugar pelo seu coração. Hoje tem uma batalha espiritual acontecendo pela sua mente. Hoje tem uma guerra acontecendo nesse lugar. Essa guerra que está acontecendo nesse lugar é porque Satanás durante anos dominou os seus pensamentos. E ele não quer deixar você ser livre. Ele não quer deixar você romper e ir correndo para os braços do Pai. Ele não quer deixar que você largue as drogas, largue o vício. Ele não quer deixar que você se liberte. Há uma luta espiritual acontecendo aqui e agora. Paulo, que era um grande servo de Deus, um homem usado por Deus, um instrumento de Deus, estava sendo vítima de uma batalha espiritual que estava acontecendo ali. Ele queria visitar uma igreja, mas havia impedimentos espirituais e ele disse: Satanás me barrou o caminho por 2 vezes. Se um homem da envergadura de Paulo declara que ele estava lutando contra Satanás, e Satanás por 2 vezes prevaleceu, imagina o que eu e você não enfrentamos nas nossas batalhas. A obra de Deus, ela é feita com oposição. Você pensa que muitas vezes, quando alguém deseja vir aqui trazer a palavra para vocês, não há situações em que carro quebra, não há situações em que falta gasolina, que alguém fica doente, que há briga dentro de casa, que situações acontecem que um cliente chega lá na loja e aborrece a gente, para a gente não ter paz para trazer palavra para vocês.
Que não acontece uma situação para que a gente tenha tristeza de vir a esse lugar. Ou que o nosso coração às vezes não sinta tristeza por um ou outro. Que nos decepciona porque a gente está confiando que essa pessoa vai ser liberta. E infelizmente, a gente vê a pessoa dar uma recaída terrível. São lutas que nós enfrentamos no reino de Deus para fazer a obra de Deus. Ele disse: contudo, Satanás nos barrou o caminho. Mas o que fortalecia o coração de Paulo era que ele tinha agora as notícias, vindo através de Timóteo, que aquilo que ele tinha pregado o evangelho naquele lugar, e apesar de todas as lutas que ele enfrentou, tinham ficado pessoas fiéis a Deus. O resultado da sua pregação, o resultado do anúncio que ele tinha feito, o resultado daquilo que ele tinha pregado, do evangelho que ele tinha ensinado, é que havia pessoas fortes. Tudo que eu quero que aconteça com você nessa noite é que a palavra que está sendo trazida para o seu coração nessa noite faça de você alguém mais forte. Aleluia. Que faça de você alguém que vença o inimigo. Glória a Deus. De alguém que vença as suas tentações, que vença as suas lutas. Pois quem é a nossa esperança ou alegria? Ou a coroa em que exultamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós? Paulo estava dizendo assim: quando eu chegar diante de Jesus, eu quero ter você do meu lado, irmão. Aleluia. Vim com vocês numa corrente, abraçado, e dizer assim: aqui, Senhor, os frutos do meu trabalho. Já pensou? Se no dia que eu for me apresentar ao Senhor, eu puder falar que um ou outro de vocês aqui foi fruto do trabalho que nós fizemos nesse lugar? Glória a Deus, aleluia. Se eu puder abraçar você e falar assim: esse irmãozinho aqui estava perdido, mas reviveu, estava perdido, mas foi encontrado. O Senhor me deu graça dele ser fruto do trabalho que a gente estava fazendo no reino de Deus. Paulo estava dizendo: essa era a coroa, essa era a motivação do seu trabalho, daquilo que ele estava fazendo para Deus. O resultado: vidas salvas e transformadas. Amém. Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Será que você tem sido alegria ou tristeza para aqueles que anunciam o evangelho para você? Será que você tem sido motivo de exaltação diante de Deus, para que essa pessoa possa exultar diante de Deus e dizer glória a Deus, porque esse irmão ouviu a palavra e foi liberto, porque ele ouviu a palavra e foi salvo, porque ele ouviu a palavra e agora ele anda nos caminhos do Senhor? Paulo estava dizendo: sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. E ele continua dizendo: pelo que não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas. Ele sabia que ainda não era hora dele voltar para aquela cidade, porque aquela perseguição ainda era muito fresca, e se ele fosse para lá, ele poderia atrapalhar a igreja ao invés de ajudar. Mas o fato dele não poder ir para aquele lugar não impediu que ele, de fato, continuasse fazendo algo para Deus. Na sua saída para ali, ele foi para um lugar chamado Bereia e pregou o evangelho. Ele foi para Bitínia, pregou o evangelho. Ele foi para Atenas, pregou o evangelho. Ele foi para Corinto, pregou o evangelho. E plantou igrejas nesses lugares. Às vezes você vai falar assim: o irmão fulano não está vindo mais aqui, mas Deus está conduzindo ele para outro lugar. Talvez a permissão de Deus, para que Paulo não fosse a Tessalônica naqueles dias, permitindo que o inimigo impedisse Paulo de ir. Tinha propósito de Deus para que Paulo fosse e plantasse igreja em outras cidades. Talvez naquele momento Deus precisasse que Paulo de fato não fosse para Tessalônica. De fato, Deus queria que Paulo fosse pregar em outras cidades. De fato, Deus permitiu que Paulo assim fizesse. Deus permitiu que uma tentação de Satanás, uma dificuldade de Satanás, uma perseguição de Satanás fosse instrumento para a salvação de outras pessoas em outros lugares. Às vezes uma luta e uma prova na sua vida, que hoje você não entende,
tem um propósito na permissão de Deus, ou para que sua vida seja transformada de alguma maneira, ou para que isso produza em você um testemunho, para que na frente você seja instrumento para abençoar outras vidas. Aleluia. Talvez hoje o que você está passando e você não está entendendo. Deus está movendo algo na sua vida para que no futuro você seja instrumento de Deus para abençoar vidas. Para que outras pessoas que estão numa situação parecida com o que você encontra hoje, encontrem em você apoio e esperança. A perseguição de Paulo, o fato de Satanás ter impedido ele de ir para aquele lugar, não paralisou a obra de Deus na vida daquele homem. Que a perseguição, que a luta, que a prova, que a dificuldade não paralise a obra de Deus na sua vida. Aleluia, Jesus. Ele vai para lá, para Grécia, para Atenas, e prega o evangelho para aquelas pessoas. E ali vidas são salvas. Ele vai para Corinto, prega o evangelho, e vidas são salvas. Ele vai para Bitínia, prega o evangelho, vidas são salvas. Ele vai para Bereia, prega o evangelho, vidas são salvas. E enquanto isso, Deus está cuidando do rebanho que Paulo anunciou o evangelho em Tessalônica. Mas agora, quando Timóteo volta, Timóteo encontra um povo servindo a Deus e buscando a Deus. Ele diz aqui: enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus, no evangelho de Cristo, para, em benefício de vossa fé, confirmarmos e exortar-vos. Havia duas situações que Timóteo foi ali. Timóteo foi ali não só para prestar um relatório. Ele foi para ver a real situação da igreja. E de que maneira ele podia ajudar aqueles irmãos. Então, duas coisas ele precisava fazer. Ele precisava confirmar, ver se de fato eles tinham entendido o evangelho que tinha sido pregado. Talvez nessa noite eu preciso perguntar para você: você tem entendido o evangelho que tem sido pregado para você nesse lugar? De que maneira você tem entendido o evangelho? De que maneira você tem entendido que a palavra que tem sido pregada para você quer dizer que você é um pecador e que você precisa de Cristo, que você tem dependência de Deus, que você precisa buscar comunhão com Deus, que você precisa crer e afundar e aprofundar o seu relacionamento com Deus, que a única dependência que você deve ter na sua vida é a dependência total e exclusiva de Deus. Aleluia, Jesus. Que Jesus pode justificar a sua vida de todo o pecado, que Ele pode lavar os seus pecados e fazer de você uma nova criatura. Será que você tem entendido que isso é o Evangelho? Que o Evangelho é aquilo que pode transformar você, e aquilo que até aqui você viveu pode ficar para trás, e Deus pode fazer uma nova história na sua vida. Isso é o Evangelho. O Evangelho não é aquilo que vai ficar cobrando durante décadas e séculos aquilo que você era. O Evangelho é a partir do hoje, do agora. Você pode ter uma nova vida em Cristo Jesus. Aleluia, Jesus. Timóteo foi para ali para ver se eles tinham entendido isso. Se eles tinham entendido que agora eles eram uma nova criatura em Cristo Jesus. Que agora eles tinham um Pai no céu. O Deus Pai. Obrigado. E que ele tinha uma família. Porque Jesus, certa vez, quando ele foi perguntado: Senhor, não são esses que estão aí fora, sua mãe, seus irmãos? Nós conhecemos Maria, Tiago, Judas, seus irmãos. Jesus olha e falou assim: sabe quem são meus irmãos? Meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Então, portanto, você tem um irmão chamado Jesus, e tem um Pai que é o Deus eterno. Você tem uma família no céu. Você tem uma família que cuida de você. Você tem um Pai que cuida de você. E o Evangelho é sobre isso. É você ser feito filho de Deus. E Timóteo traz a notícia de que eles tinham entendido sim o Evangelho. E Timóteo também vai para saber como eles estão passando diante de tantas perseguições e tantas lutas.
Porque eram tantas pessoas se levantando contra aquela igreja pequena que estava começando. Tão jovem. Crentes tão novos na fé. Ele vai para exortar, e muitas vezes, para quem já frequentou a igreja, às vezes a palavra exortar traz um sentimento de, o irmão está em pecado, nós vamos lá exortar o irmão. Não. Exortar é apoiar. Isso aí que fazem é outra coisa. É dizer, irmão, você está fraco, mas eu vou orar com você. Oh, Jesus. Você está fraco, mas eu vou te ajudar. Obrigado, Jesus. Você sozinho não consegue, mas eu vou te ajudar a conseguir. Obrigado, Jesus. Sem julgamentos, sem condenação, porque nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Aleluia. Mas há apoio, há ajuda, há abraço. E Timóteo vai ali para abraçar aqueles irmãos que estão em luta. Talvez alguns tenham perdido parentes nessa guerra. Talvez alguns tenham tido filhos perdidos nessa luta. Talvez alguns tenham apanhado ou até mesmo sido presos diante de uma perseguição. Porque hoje no mundo há crentes sofrendo e apanhando por causa do nome de Jesus em muitos lugares. Há lugares em que falar o nome de Jesus é ser condenado à morte. Eles não tinham chegado a essa situação ali ainda. Mas muitas vezes, pessoas eram postas para fora de casa porque creram no nome de Jesus. Negócios eram fechados porque simplesmente você creu em Jesus e agora ninguém entrava na sua loja para comprar mais. A sua oficina que consertava lá os carros de boi lá, ninguém ia lá mais para acertar uma roda. Porque agora você creu em Jesus. De repente você fazia lá comércio de couro ou de lã e ninguém ia mais no seu comércio porque você creu em Jesus. Maridos abandonavam esposas, esposas abandonavam maridos por causa do nome de Jesus. E como essa igreja estava suportando isso, e Timóteo foi ali para dar encorajamento e dizer, suportem porque Cristo ama vocês. E ele continua dizendo, a fim de que ninguém se inquiete com tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isso. Pois quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é do vosso conhecimento. Não espere. Você que veio para cá, e talvez você tivesse amigos que te levassem para as drogas. Talvez você tivesse amigos que te levassem para o boteco e gastasse todo o teu salário lá. Talvez você tivesse companhias que te traziam para um lugar de destruição. Não espere que quando você sair desse lugar, essas pessoas vão te abraçar e vão dizer, que bom que agora você não bebe mais comigo. Que bom que você não vai mais para casa de prostituição comigo. Que bom que você não vai mais para a boca buscar droga comigo. Não, essas pessoas não vão agir assim com você. Mas se prepare. Porque é o Espírito de Deus que vai te dar força para dizer não. Obrigado. É o Espírito de Deus que vai te fortalecer e vai dizer, eu posso resistir todas as coisas, que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, que é Cristo Jesus. Pois quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é do vosso conhecimento. Espere não ter apoio do mundo. Espere não ter apoio das pessoas. Mas espere a aprovação de Deus. Agora, porém, foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. O que Paulo temia, porque não tinha como ter notícias. O que Paulo temia, porque não tinha como ele saber, naquela época não tinha WhatsApp, não tinha internet, não tinha correio, não tinha telefone, não tinha nada dessas coisas. Ele estava longe. O que ele temia é que por causa dessas coisas, aquelas pessoas fossem perdidas.
E às vezes, quando a gente chega aqui com grande tristeza, uma sexta-feira após a outra, principalmente eu que passei tantas semanas sem vir, é não encontrar algumas pessoas. E saber que algumas pessoas realmente se perderam. Mas você, nessa noite, tem a chance de fazer diferente. Oh, glória a Deus. Você tem a chance de fazer diferente. Foi por isso que eu mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Que não seja inútil o evangelho que eu estou anunciando para você nessa noite. Que não seja inútil as admoestações que estou fazendo, dizendo para você nessa noite, de que o evangelho que está sendo pregado para você, ele pode te salvar, pode te curar, pode te libertar, mas depende de uma contrapartida sua. Depende de uma ação sua, de dizer eu quero e quero a ajuda de Deus para resistir. Aleluia. É uma obra de colaboração. Paulo estava dizendo que não é porque as pessoas ouviram aquela pregação de que elas não poderiam se desviar daquele caminho. Mas é uma decisão diária crer. É uma decisão diária se posicionar. É uma decisão diária lutar. É um dia de cada vez que você vence o inimigo e o mal na sua vida. É um dia após o outro. E ao chegar ao fim do dia, que você possa dizer assim: Deus, muito obrigado, porque hoje eu venci a minha compulsão. Porque hoje eu venci o meu desejo. Porque hoje eu venci a minha carne. Porque hoje eu venci a minha luta. E amanhã a misericórdia de Deus se renova de novo. E amanhã você vai vencer de novo. E ao fim do dia você vai agradecer mais uma vez a Deus. E no outro dia a misericórdia de Deus vai se renovar. E vai dia após dia você vencendo o mal na sua vida. Obrigado, Jesus. Você precisa crer que a graça e a misericórdia de Deus está disponível para você que crê. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-vos boas esperanças da vossa fé e do vosso amor, ainda que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito mais ver-nos, como aliás também a vós outros. Sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós, pela vossa fé, e apesar de todas as nossas privações e tribulação, porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor. Paulo estava dizendo que o caminho de um pregador do reino de Deus não é um caminho fácil. Paulo, certa vez, ele disse, em Romanos 8, 35 a 39, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou, porque estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele está dizendo, não há nada que possa nos separar do amor de Deus. Porque uma vez que o amor de Deus é derramado em nossos corações, Ele não tira mais o amor dele por você. O amor de Deus não é apagado pela tribulação. O amor de Deus não é apagado pela angústia. O amor de Deus não é apagado pela perseguição. O amor de Deus, mesmo que você esteja em fome, Deus continua te amando e talvez você precise aprender a superar esse sentimento. A nudez, o perigo, a espada. Paulo passou por todas essas coisas. Em alguns momentos ele realmente foi açoitado, preso, amarrado, apanhou, foi desnudo. Foi posto em algemas. Mas as cadeias se romperam e ele foi liberto, porque mesmo nessa situação ele estava louvando e glorificando a Deus. E o resultado disso, que quando as cadeias se romperam e ele foi solto, e o centurião disse que ia se matar, o que ele disse? Não faça isso. E aquele homem olha para aquela situação do poder de Deus e ele diz assim, o que eu faço?
E Paulo diz assim, naquele homem que bateu nele, naquele homem que o açoitou, naquele homem que o castigou, ele diz para aquele homem assim, crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Aleluia. E ele entra na casa daquele homem, e ele batiza toda a família daquele homem. Aleluia. E ali houve salvação naquela casa, porque apesar da tribulação de Paulo, o amor de Deus não se abandonou, não abandonou, e pelo contrário, ali houve fruto de salvação de uma família para servir a Deus. Obrigado, Jesus. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Talvez o que você esteja morrendo hoje, talvez você esteja morrendo pelas renúncias que você precisa fazer para servir a Deus. Eu não estou no seu coração, mas Deus sabe o que você precisa renunciar nessa noite para se pôr aos pés do Senhor. Deus sabe. Talvez seja pornografia. Nos ajuda, Jesus. Talvez seja imoralidade. Nos ajuda. Talvez seja droga. Talvez seja mentira. Talvez seja ganância. Talvez seja tantas e tantas e tantas coisas que podem nos afetar no dia a dia. E talvez você possa preencher uma lista infindável. Mas você precisa ser entregue à morte. Seja livre, Espírito Santo. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores. Porque aquele que nos amou, porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem nenhuma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aleluia. A única pessoa que pode fazer separação entre você e Deus é você mesmo. Mas a pergunta que eu faço para você nessa noite é: você quer continuar separado de Deus por quanto tempo mais? Por quanto tempo mais? Por quanto tempo mais você vai ouvir o testemunho do Leandro nessa noite, que disse que mesmo dentro da igreja estava separado de Deus? Até entender que de fato ele precisava de um novo começo. E ele tomou uma atitude de um novo começo e hoje ele está se sentindo fortalecido na sua luta. Aleluia, Jesus. Até quando nós vamos entender que sozinhos não vamos dar conta? E ele segue dizendo: pois que ações de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos para a vossa causa diante de nosso Deus, orando dia e noite com o máximo empenho para ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. A intenção de Paulo em orar era a intenção de olhar e de ver que havia coisas a resolver na vida daqueles irmãos. Está ótimo que eles estão passando por tribulação e não abandonaram a fé. Está ótimo porque eles entenderam o Evangelho. Está ótimo porque eles entenderam que eles precisam ficar firmes. Mas há questões que a gente precisa desenvolver ao longo da nossa caminhada com Deus. E por isso ele faz uma oração que os versículos finais aqui desse capítulo vão nos trazer, que é uma oração que ele diz fazer dia e noite. Quer vencer o pecado na sua vida? Aprenda a orar. Mas eu quero dizer para você que eu vi uma coisa muito interessante hoje, enquanto estava preparando essa palavra. Que alguém disse assim: mas por que orar? Eu não consigo orar. E ele estava dizendo que tinha uma senhora que tinha o desejo muito grande de orar. E o que ela fazia? Ela pegava o jornal, ia lá, naquelas partes que tinha antigamente de anúncio, nasceu o filho de fulano, e ela ia lá e falava assim: Senhor, visita essa criança, que essa criança tenha saúde, que essa criança possa crescer em paz, que essa criança seja saudável, que ela seja inteligente e tal.
Ah, fulano morreu. Senhor, visita a família dessa pessoa que está enlutada, traz conforto ao coração dela, traz a solução. Ah, uma fábrica fechou e estão desempregados. Senhor, visita aqueles funcionários daquela fábrica, que eles consigam arrumar um novo emprego. E ela orava um jornal. Há muitas coisas para a gente apresentar diante de Deus. Há muitas coisas pelas quais a gente deve orar e pela qual a gente deve apresentar diante de Deus. E Paulo coloca algumas coisas nessa noite. A primeira delas, direcionamento. Ele queria ir, mas de maneira certa e no tempo certo, preparado por Deus. Agir sem direção de Deus é se sujeitar e agir sozinho e podemos fracassar. Ele queria ir, mas para onde Deus mandasse. Ele queria fazer, mas aquilo que Deus quisesse que ele fizesse. Ele queria agir, mas segundo a vontade de Deus. Ora, o nosso mesmo Deus e Pai e Senhor Jesus Cristo, dirija-nos o caminho até vós. É a primeira coisa, que Deus desse a direção correta. Eu busco a Deus nessa noite para que eu dê direção correta, trazer a palavra para vocês, para que Deus atenda às necessidades de cada um segundo a sua palavra. E que Deus complete aquilo que eu estou falando para você nessa noite e que isso produza vida em você. A segunda coisa que Paulo estava orando é para que houvesse comunhão entre os irmãos. Uma igreja em que os laços de comunhão não são fortalecidos podem gerar muitas ovelhas desgarradas que se tornam presas fáceis para o inimigo. E Paulo orou para que um fosse o apoio do outro. Aleluia. Você está aqui, longe da sua casa, longe da sua família, longe do seu trabalho, vivendo um momento que eu sei que não é fácil, já falei isso várias vezes aqui, eu entendo que não é fácil você estar nesse lugar. Faça disso um momento para produzir boas amizades. Faça disso um momento para você encontrar pessoas aqui que te deem apoio. Faça disso um lugar para que você possa encontrar pessoas para estar junto com você, vencendo essa dificuldade da sua vida. São duas coisas a lembrar. Uma brasa sozinha, fora do braseiro, ela se apaga. E uma ovelha desgarrada do rebanho, ela é presa fácil dos lobos. Não tem como ser cristão de verdade e não estar junto com o rebanho. Porque o estar agarrado com o rebanho é proteção de Deus. Então não tente ser sozinho. Não tente fazer sozinho. Não tente lutar sozinho. Porque Paulo está orando para que houvesse verdadeira comunhão. O Senhor nos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco. Era o pedido por comunhão. O terceiro pedido que ele faz é o pedido por santificação, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade. A palavra santidade significa ser separado para Deus. Quando a gente se separa para Deus, a gente passa a não desejar mais as coisas desse mundo. Quando a gente se separa para Deus, significa que agora a gente é propriedade exclusiva para Deus. Aleluia. Ser um coração santificado, separado para Deus, passa a não desejar as coisas desse mundo, mas aquilo que agrada a Deus. Aleluia. Santificar-se é semelhante a apaixonar-se por Cristo, é desejar o que Ele deseja, é desejar estar perto, é entristecer-se por estar longe. Quem aqui já foi apaixonado alguma vez na vida? Paixão de verdade. Aquela que você ama. O que você queria fazer? Saudade dela. Tá todo dia junto. Nem almoçava direito. Aí, é isso que Deus quer. Que você se apaixone por Ele. Se apaixone também pela sua mulher, se apaixone também pela sua namorada, mas que se apaixone por Ele. Sim, Jesus. E esse coração apaixonado é um coração santificado, ou um coração de alguém que quer ter Jesus. Como Jesus é a coisa mais importante da sua vida. Estar separado de Jesus é uma dor. Estar separado de Jesus é um sofrimento. Não encontrar com Jesus é motivo para chorar. Isso é estar apaixonado por Jesus. Isso é ser santificado.
É amar o que Jesus ama, é estar onde Jesus quer que você esteja. E Paulo ora para que essa igreja seja santificada. Obrigado, Jesus. E isso produz uma coisa que é a isenção de culpa. Porque você está tão juntinho de Jesus, que agora você já não se sente mais culpado, mas se sente amado e perdoado. A fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai. E a última coisa, esperança na volta de Cristo. Quando eu era mais novo, passava muito nas igrejas, esses filmes de arrebatamento, esses filmes de volta de Jesus, o pessoal ficando para trás. Ah, Jesus, fiquei para trás. Eu podia ter me arrependido. Quem já viu esse tipo de coisa assim em igreja? Quero dizer para você nessa noite, não existe meio salvo. Ou é ou não é? Ou é ou não é. Não tem essa coisa de, eu não criei, agora creio. Se você crer hoje, a volta de Jesus para você não vai ser tristeza, mas vai ser alegria. Aleluia. A volta de Jesus para você não vai ser sofrimento, mas vai ser regozijo. Porque você está andando tão juntinho de Jesus, que você não vai estar dizendo assim, Jesus, espera mais um pouquinho, porque eu preciso resolver o meu pecado. Mas vai ser assim, Jesus, volta logo que eu quero estar contigo. A Bíblia fala de um homem chamado Enoque. Isso foi antes do dilúvio. Que andava todo dia com Deus. Todo dia Deus ia bater um papo com Enoque. E o papo estava tão bom que um dia Deus chegou para ele e falou assim, Enoque, vem cá para cima aqui, vamos ficar aqui junto comigo de uma vez que a conversa está boa. E ele foi levado vivo para o céu, nem morreu. É isso que Jesus quer comigo e com você. Que a gente tenha uma intimidade tão grande com Deus, que no dia que Jesus voltar, Deus fale para você, ei, vem cá para ficar pertinho de mim, porque já estava tão bom a nossa relação, já estava tão boa a nossa amizade, que eu quero você aqui comigo. Obrigado, Jesus. O juízo que eu vou trazer sobre essa terra, você não vai participar dele. O juízo que eu vou trazer sobre essas pessoas não é para você, meu filho. Obrigado, Jesus. Você vai ficar aqui assistindo de camarote. Quem quer isso? Aleluia. Fique de pé, por favor. Obrigado pela tua presença, Jesus. É esse coração que Deus quer para nós nessa noite. Obrigado, Espírito Santo. Senhor, nessa noite. Obrigado. Eu sei que alguns entenderam, outros é o Senhor que vai completar a tua palavra, Pai. Mas nessa noite eu quero orar, Deus, para aquele que entendeu e que diz assim, Senhor, eu quero. Eu quero. Oh, Jesus. Oh, Espírito Você que quer, levanta a sua mão bem alto. Oh, Jesus. Não é para mim que você está levantando a mão, é para Jesus e está dizendo, Senhor, eu quero. Glórias a teu nome, Jesus. O Senhor está vendo e está anotando nessa noite quem você está dizendo, eu quero. Oh, Jesus. Aquele que está dizendo, Senhor, eu quero. Está levantando as mãos nessa noite, dizendo, Senhor, eu quero. Então começa a visitar cada coração nessa noite, Senhor, e começa a queimar. Queimar todo pecado, queimar toda dúvida, queimar toda incredulidade, queimar todo medo, queimar, Deus, toda dependência, em nome de Jesus. Começa a queimar nessa noite, Pai, e começa a trazer firmeza a esses corações, Deus. Sim, Jesus. Pai, eu não vou trazer ninguém aqui à frente nessa noite, mas o Senhor está vendo aquele que levantou a mão. O Senhor está vendo, Pai, onde está em cada lugar, ó Deus, aquele que levanta a mão nessa noite dizendo, eu quero. Sim, Jesus. Pai, é o Senhor que fortalece, é o Senhor que ajuda, é o Senhor que transforma, é o Senhor que completa a tua palavra, Senhor. Da mesma forma que aquela igreja, Senhor, tinha crido, da mesma forma que aquela igreja tinha ouvido a tua palavra, Senhor, e eles estavam firmes na fé, e Paulo orava para que se santificassem, Paulo orava para que amassem, Paulo orava para que crescem, para que tivesse uma esperança viva na sua volta. Senhor, que haja isso na vida dos teus filhos, Pai, e que haja boa notícia, Deus. Quando eu voltar aqui da próxima vez, ó Deus, que haja pessoas com testemunhos para dizer que agora, Deus, agora eu sou transformado, agora eu tenho um novo coração, agora eu tenho uma nova vida, agora o Espírito Santo habita no meu coração. Senhor, faça essa obra nessa noite, em nome de Jesus, e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor
amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Graças a Deus, uma salva de palmas para Jesus mais uma vez. E que Deus abençoe a cada um e que complete a sua obra em cada vida nessa noite, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Aleluia. Ficou melhor aqui.